Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, os dois espaços voltados para o autoconhecimento e a autocura. Por quê? Você já pensou por que Jesus nos disse que nós podemos mais que eles? Porque Jesus operou muitos milagres. Quem gosta do Evangelho sabe que Jesus curava com as mãos, através da imposição das mãos. E quando ele terminava a cura e a pessoa agradecia a ele dizia: Foi tua fé que curou. Ele devolvia a responsabilidade sobre a cura que a pessoa tinha recebido à própria pessoa. E em alguns momentos, Jesus, em sua trajetória aqui na Terra, ele frisa essa ideia do nosso poder de autocura. E ele sempre está associando isso ao nosso comportamento. Quando ele diz assim, em uma de suas passagens, estás curado, foi tua fé que curou. Vais agora e não cometes o mesmo erro. Ou seja, muda a tua forma de agir. Procura agir de outra maneira, de uma maneira mais amorosa, mais gentil, mais responsável, mais honesta, mais verdadeira. Então Jesus ele está sempre associando, quando ele faz um milagre, que esse milagre está associado ao nosso comportamento. E ele diz, ele repete sempre: vocês podem. Quando tem uma passagem dele, um dos discípulos que ele anda sobre as águas, né, ele sai do barco e anda sobre as águas e convida os discípulos a andarem. E aí um dos discípulos sai, mas quando ele dá os primeiros passos, mas logo afunda. E aí Jesus diz: homem de pouca fé. Então ele associa essa fé a nosso poder. O poder e a fé, na fala de Jesus no Evangelho, estão intimamente associados. Então, por que nós não realizamos, não fazemos as transformações que nós desejamos na nossa vida? Porque, ainda temos pouca fé. E é interessante que quem gosta de estudar física quântica, como eu, a própria física quântica já mostra como nós realmente criamos a realidade, como a nossa forma de olhar para o mundo, para a realidade. Isso já foi feito experimento científico que comprova que o observador, inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos, o observador ele altera o resultado do experimento. Se tiver mais de uma pessoa olhando, altera. Se tiver três, quatro, altera. Então, existe uma potência na forma, em cada um de nós, existe uma potência capaz de transformar qualquer situação. Mas por que a gente não usa? Por que a gente vive como se a vida tivesse, vamos dizendo, nos determinando a caminhada? A vida estivesse obrigando a gente a viver certas situações, como se a gente não tivesse espaço, se a vida não, como se a vida não oferecesse o espaço para a gente transformar o que nós desejamos a qualquer momento. E o que eu acho mais estranho, quando eu olho com os olhos da minha criança, é assim. As pessoas estudam o Evangelho, as pessoas se dizem crentes em Jesus, mas elas não praticam, nós, eu vou me incluir nisso, ainda não praticam aquilo que Jesus, com tanta clareza e ênfase, nos explicou, nos ensinou. Eu não estou nem falando que nos últimos vídeos eu frisei o mandamento maior de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu estou falando dessas orientações dele sobre o uso do nosso poder para criar a realidade que nós desejamos. Estou falando desse ponto aí que a gente na nossa sociedade, o poder é uma coisa muito valorizada, né? As pessoas que têm poder são pessoas que geralmente são admiradas. Se é assim, por que nós não despertamos o nosso poder, a nossa capacidade? Né? E aí, nas minhas orações, nas minhas conversas com o sagrado, com Deus, com a vida, as respostas que me chegaram é assim: nós temos medo desse poder porque nós nos acostumamos a ser pequenos, a ser pequenas,
a nos queixar das coisas, a dizer que a vida é assim, que as pessoas são ruins, que a violência está tomando conta. É como se a gente tivesse se embalado nessa música da queixa. A criança que não quer assumir a responsabilidade, porque o lado nosso que não quer assumir esse poder é o lado infantil. Porque na hora que a gente assume o poder, vem a nossa responsabilidade. Então a gente deixa de dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz isso. E passa a reconhecer que sim, que fomos nós que fizemos. A gente não tem como fugir. Quando a gente dá a cara, quando a gente mostra a cara, quando a gente, como eu estou fazendo aqui nesse canal, eu estou mostrando para vocês aquilo que ao que eu venho me dedicando nos últimos anos, há mais de 20 anos eu me dedico a essa caminhada de autoconhecimento e de autocura. Então, quando eu mostro, quando eu falo para vocês, de alguma forma, eu estou assumindo a minha responsabilidade sobre a história, sobre o que eu venho conhecendo, reconhecendo, utilizando. Então, e em breve eu vou compartilhar muita coisa com vocês, para que vocês também possam utilizar. Está chegando a hora. Eu já fiz um ensaio, né? Prometendo a vocês um curso sobre a organização da casa interior. Isso está na minha lista, né? De conteúdos experimentais, ou seja, de passar para vocês aquilo que eu venho experimentando há muito tempo e que para mim vem dando certo. E aí pode dar certo para vocês também, ou seja, a, como eu venho alterando a minha realidade, como eu venho assumindo o meu poder no mundo e criando a vida que eu desejo. Porque a minha vida, ela vem, quem me conhece, né, pessoalmente, quem acompanha a minha história, sabe que eu já passei por várias fases de transformação. Quedas muito profundas, inclusive ano passado, quem também me acompanha viu que eu passei por uma crise de depressão no início de 2022, uma crise profunda, onde mais uma vez eu precisei rever os meus valores, onde mais uma vez eu precisei contar com pessoas amadas, queridas, que me ajudaram e que me ajudaram também a rever os meus pontos rígidos, fixos. Porque se a gente se mantiver na rigidez, nós não caminharemos para a luz. Caminhar para a luz implica humildade, flexibilidade, a capacidade de ver a mesma situação através de de outros pontos de vista. Se a gente fica fixado no ponto de vista, não tem como a gente evoluir. Porque se todos somos um, cada um daqui, cada ser humano que nesse momento está na Terra tem uma partezinha da verdade. Então, quanto mais eu incluo essas variadas verdades, quanto mais eu me torno uma pessoa inclusiva, quanto mais eu comungo, eu recebo e eu me dou, né? Eu ofereço o que eu tenho e recebo o que os outros têm. Quanto mais eu faço esse exercício de comunhão, mais eu vou integrando partes desse saber maior que Deus nos oferece. Então, tenha muita humildade para aprender com todos os seres. E se pergunte se você está dando a sua contribuição a esses seres. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que faz um acompanhamento num tratamento que eu estou fazendo no Centro Espírita, um tratamento maravilhoso, que é o magnetismo humano. Tem um portal, tem um site que vocês podem pesquisar, é do professor Wagner, ele mora em Campina Grande, é Portal do Magnetismo. Quem quer entender um pouquinho mais de como a energia, o tratamento energético através da imposição das mãos, que eu falei que Jesus curava, né, através da imposição das mãos, dê uma olhadinha nesse site, Portal do Magnetismo. É maravilhoso. Eu sou magnetizadora e eu já me trato com magnetismo já faz alguns anos. Eu me trato com variadas técnicas, que todas eu já compartilho algumas com vocês e compartilharei mais para que vocês possam ter mais poder de cura sobre vocês. Exercitar mais aquilo que Jesus já nos disse quando veio à Terra, que nós podemos tudo ou mais do que ele fez. Só que para a gente reconhecer esse poder, a gente precisa sair do lugar de segurança que a gente se instalou por medo.
Por medo do novo, a gente geralmente fica apegado a lugares, seja em relacionamentos, às vezes relacionamentos familiares, apegados aos pais, apegados que não é deixar de amar os pais. Apegado aos pais é dependente emocionalmente desses pais. Ou algumas pessoas apegadas aos filhos, que dá no mesmo também, dependentes emocionalmente desse filho. Se você está constantemente grudado em seus filhos ou em seus pais, você está dependente emocionalmente e precisa que cada um tenha o seu lugar na vida. Você precisa ter pessoas ao seu redor. Não uma ou duas ou três. Você precisa comungar com um grupo variado de pessoas, porque esse grupo vai lhe mostrar coisas que Deus está querendo mostrar a você para você se tornar mais poderosa, mais capaz de expressar no mundo a sua essência divina. Porque cada um de nós veio a esse mundo para aos poucos ir limpando essas couraças que bloqueiam a visão da nossa centelha divina. Então, o que é limpar essas couraças? É dissolver as mágoas, dissolver fixações, dissolver emoções, vamos dizer, cristalizadas como o medo, como a raiva, sentimentos como o rancor. Então a gente veio aqui para dissolver isso que a gente vê muitas vezes vida após vida acumulando uma quantidade de sujeira emocional e psíquica que embaça o nosso vidro e a nossa capacidade de enxergar Deus. E quando a gente não enxerga Deus, a gente também não consegue se enxergar. E nem tampouco assumir o poder que Ele nos oferece, que está aqui. Então, para que eu tenha acesso a esse poder, eu tenho que estar exercitando, experimentando, me arriscando em novos movimentos que vá de encontro à vida. Ir de encontro à vida é ir de encontro a todos os seres vivos que estão aqui. Relacionar-se amorosamente com a natureza, com os animais, com os semelhantes humanos, com as dimensões espirituais aqui que estão aqui, nos rodeiam, né? Com os anjos, com os arcanjos, com Deus. Então, é esse exercício cotidiano que vai nos levar ao exercício daquilo que Jesus tanto reforçou em sua passagem aqui pela terra, que nós podemos mais, que nós podemos tudo, que se você tiver fé, você pode mover uma montanha de lugar. Que assim seja, que nós possamos tomar conta desse lugar de força e poder que cada um de nós já tem. Só precisa caminhar para acessar e expressar no mundo, porque o mundo espera de nós o exercício do nosso poder. Ok, gente? Eu agradeço muito quem me segue, quem tem comentado, quem tem dado um like aí para dar uma força para a gente. Se inscreva no canal, que aí embaixo você tem como se inscrever para acompanhar a gente todos os dias nas reflexões, para receber conteúdos bons, verdadeiros, de autoconhecimento e de autocura. Ok? Beijo grande, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.